Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Irmãos, venho mais um dia, né, trazer uma meditação, né, a respeito do ser igreja, ser. Você sabe que no contexto cristão, a palavra ser aparece com muita importância, né, na Sagrada Escritura. Até mesmo quem é Deus. Eu sou quem sou. Eu sou, enfim, o grande eu sou, é Deus. Esse é o nome dado por Deus, né, em que Deus se revelou a Moisés, no âmbito que ele estava no Monte Horeb, em meio a sarça ardente, né? Enfim, ser é uma palavra muito importante, apesar de ser bem simples, né? E o que Deus quer de nós? Que sejamos filhos dele. Sabe que ser, ele é um verbo que nos dá o contexto de... Ele deriva, por exemplo, da palavra é. Então, é um estado ali, né? Então, ser filho de Deus é um estado de ser filho de Deus, né? E nesse quesito, creio eu, né, é a razão para que estamos aqui nesse planeta, para buscarmos ser filho de Deus, buscarmos ser a imagem e semelhança dele, né? E assim, claro, herdar o que ele é próprio do Pai, um reino, com todos os seus favores de glória, né? Tanto aqui como também na eternidade. Então, a razão, sim. Então, essa palavra ser, apesar de muito simplória e quase às vezes nem muito notada, mas tem muito valor, né? É a respeito disso que eu vou meditar, né? Ser filho de Deus. Como é que é ser filho de Deus? O que devemos fazer para ser filho de Deus? Como é esse caminho até chegar a ser filho de Deus, né? Quais são os meios, as formas, né? Os instrumentos que devemos nós trabalharmos aqui em nós para sermos filhos de Deus, né? Enfim, mais à frente, né, a gente sabe que Cristo introduz a palavra igreja. Nesse contexto, sim, igreja é um instrumento para buscarmos ser filho de Deus. Ser igreja é estar no caminho, né? Quem é o trabalho? Quem é que move isso? Esse caminho nos move no caminho, é o Espírito Santo, né? Ele que faz todo o trabalho dele, a obra dele, a obra do Pai, claro. Quem é o Pai? É Deus. O que é Espírito Santo? Espírito de Deus. É o mover de Deus em nós, né? E nesse âmbito eu vou meditar, né? Antes eu vou fazer uma oração, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos, porque Tu és um Deus para nós, Tu és um Pai para nós. Tu és a nossa razão aqui, Senhor. O que é de um filhinho de 2 anos sem o pai dele? Enfim, seja pai ou mãe, seja aquele que é por eles. Que seria um filhinho de 2 anos sem a presença dos pais? O que há de ser de nós, Senhor? Sem a Tua presença, sem o Teu mover, sem o Teu favor, sem a Tua mão, Senhor, que nos guia, que nos protege, que nos ampara, que nos sustenta, que nos sara. Pois próximo de Ti, Senhor, diante de Ti somos como crianças de 2 anos, porque não sabemos de nada, Senhor, não sabemos nem sequer dar um passo, Senhor, sem a segurança da Tua presença. Pois não sabemos, Senhor, o que há de acontecer daqui a um segundo. Não sabemos de nada, quanto mais 2, 3, 1 minuto, 5 minutos, Senhor. É uma distância tão grande para nós, que não sabemos, não passamos ideia
de como vai estar daqui 5 minutos a nossa realidade. Mas Tu és conhecedor de tudo, Tu sabes tudo. Sabendo Tu tudo, sabe como, Senhor, nos referir, Senhor. Sabe como, Senhor, nos ajudar, nos consolar, nos proteger, nos alimentar, nos fortalecer, Senhor. Assim, Pai, somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. Senhor, venha falar conosco para dar-nos luz, a Tua sabedoria, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Para saibamos, Senhor, como segurar na Tua mão e não soltar mais, porque é um perigo tão grande soltar da Tua mão de Pai, que devemos ter muito medo, Senhor, muito temor, Senhor, de soltar da Tua mão, como se saíssemos em meio à noite, à escuridão. O que há de ser uma criança de 2 anos saindo da sua casa, né, no meio da noite, da escuridão, ao léu, Senhor, do seu destino, Senhor. Como houve ao filho pródigo, em que se encontrou que nem a lavagem dos porcos ele tinha para comer. O que será de nós sem a Tua presença, sem o Teu mover, sem o Teu favor, Pai? Assim sejas por nós. Venha falar conosco, Pai. Venha falar conosco. Derrama agora o Teu Santo Espírito sobre nós, assim como prometeste, Senhor, que para reavivar a Tua igreja Tu derramaria uma porção transbordante do Teu Santo Espírito, como revelaste a Joel, Senhor, e que profetizou isso, que quando a Sua igreja estivesse desfalecida, assim como estamos hoje, Deus, Teu Santo Espírito haveria em abundância para reavivar a Tua igreja, Deus. E venha falar conosco, derrama, profetiza em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, que se cumpra em nossas vidas a profecia de Joel, Pai. Que Tu derrame Teu Santo Espírito, Senhor, sim, a Tua sabedoria, e que venha falar conosco, revelar aquilo que é da Tua vontade e não da minha, que eu que me diminua, Senhor, para que Tu prevaleça, Pai, para que Tua vontade prevaleça, que eu não venha falar do que eu acho, que eu penso, mas que seja feito falar da Tua vontade e que nós venhamos a conhecer a Tua vontade, Deus. É o que eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, seja feito tudo conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu clamo em nome de Jesus, Deus. Em nome de todos aqueles que eu me confio, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Amém. Vou reduzir o texto aqui, irmãos. Reduzir minha imagem para que me apareça o texto. Então, trago aqui alguns textos, né? Vou começar com Mateus 16, 13 e 20. É o texto em que a palavra igreja aparece a primeira vez na Sagrada Escritura, né? Ou seja, quando aqui Cristo vincula o significado de que hoje tanto cultivamos igreja, né? Em nossas vidas, né? E Cristo vem falar pela primeira vez na Sagrada Escritura. Vamos lá. Mateus 16, 13 e 20. Confissão de Pedro. Está intitulado assim, né? Versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Vejam, quando ele fala aqui, quem os outros dizem ser o Filho do Homem. Quando se fala outros, aqueles que não eram entre eles, aqueles que eram de fora a realidade deles ali, ao cotidiano deles. Enfim, né? Aqueles que não estavam no grupo deles, né? Ou seja, externalizado. Da mesma forma como realmente
dentro de uma casa, né, num diálogo entre uma família, os outros são os de fora, né? Então, sabemos que quando eles consideravam os outros, aqueles que não tinham intimidade da casa, né? Vou dar continuidade aqui. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Olha, agora sim, fala na razão interna deles ali, no cotidiano deles, né? Aqueles que estavam dia a dia com Jesus. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. Veja, esse ato de revelar essa informação, vocês vão ver que no decorrer, quase no final dessa parte desse texto aqui, era uma informação muito importante, né? Ou seja, naquela ocasião, os outros, a informação lá fora, eles não sabiam que ele era o Cristo, né? E claro, isso é a razão dele ser perseguido, ser buscado a morte também. Porque o Messias, enfim, haveria de chegar, sim, haveria de ser anulada a sua presença. Porque, pela mesma razão que Cristo era perseguido, mesmo sem saber quem era Cristo. Eles não sabiam quem era o Cristo, enfim, a maioria, né? Mas é sabido que Jesus, na época que Jesus era menino, criança, bebê, buscou matar todas as crianças do sexo masculino, né? Porque saberia que o Messias estaria para vir naquele tempo, né? Então, era muito importante essa informação. E claro, Deus não revelaria a qualquer um, né? Deus revelaria aquele que teria confiança. Por exemplo, vamos supor, numa casa lá, tem uma latinha dessa de lata que tem a tampinha tipo de leite em pó, numa despensa, com 10 milhões. Não, tá, vamos colocar 1 milhão, vamos colocar, né, 1 milhão de reais, né? Tá numa despensa, num lugar bem vulnerável. Sendo que aqueles que estão dentro daquele lar sabem onde está e o que tem dentro daquela lata. Mas, me diga, essa informação sairia dessa casa? Seria revelada a alguém externo? Alguém que não fosse do âmbito de confiança interna da casa? Então, sabe que essa informação que Simão, né, a qual foi dado o nome de Pedro, né, que ele tinha em si, era de muito valor, muito mais que 1 bilhão, trilhão, quatrilhão, porque é uma informação que estava nas mãos dele, na mão de Pedro, o que haveria de ser pela frente. Vamos supor que essa informação sairia daquele âmbito e Cristo tivesse sido morto antes de seu tempo. Toda a trajetória em que decorreu a salvação, toda a trajetória em que decorreu o trabalho da igreja, né, que nos chegou até hoje, estaria, enfim, comprometida, né, poderia estar comprometida se essa informação tivesse. Então, o que significa isso? Que Pedro tinha uma intimidade com Deus, com o Pai, assim como de família, assim como o pai e a mãe dos seus filhos têm para com os seus filhos que estão naquela casa, né? Então, quando se fala aqui, olha, também eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha,
Jesus Cristo está estendendo a tenda dele, a casa dele, a esse também. Ou seja, está estendendo os favores dele, está estendendo a realidade do reino a Pedro também. Né? Olha, um pouco acima bem falou, olha, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai. Pedro, você está junto com o meu Pai, né? Você tem intimidade com o meu Pai, então você é meu irmão, você é minha igreja, Pedro. Você está comigo. Que estás nos céus, né? Se você tem essa intimidade com o meu Pai, então, claro, eu posso favorecer você também, os meus favores, né? Realmente você é reconhecido como filho de Deus, porque meu Pai não revelaria isso a qualquer um, né? Então, claro, e é por essa razão também é que Simão Barjonas, ou seja, recebe o nome de Simão Pedro, né? Porque, sabe, todo aquele que torna-se filho de Deus deixa de ser filho da transgressão e, claro, recebe um novo nome, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como Jacó passou a ser chamado Israel, né? Enfim, e muitos, né? Que, na realidade, filhos de Deus, ou seja, quando se morre o velho homem, nasce um novo homem, né? Deus dá o prazer de dar um nome a ele, né? Característico a paternidade né? que Deus lhe confere, né? Dando continuidade aqui. Eu lhe daria a chave dos reinos dos céus. Olha aqui, ó, os favores. O que significa isso? Significa que ele terá domínio. Uma vez que a gente tem domínio no âmbito espiritual, que responde pelo esse âmbito físico, ou seja, nada acontece aqui nesse âmbito físico sem ter a permissão do âmbito espiritual. Assim, é bem sabido que a Sagrada Escritura nos dá contextos que podemos afirmar, sim, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Deus é Espírito, claro. Então, se lhe é direcionado algo a Deus e Deus permite, acontece aqui, nessa terra. Enfim, quando ele fala, olha, ele daria a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isso aqui é o ofício do apóstolo. O apóstolo que é um filho de Deus cheio do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita nele, e que Deus viu a ele uma credibilidade que inferiu a ele o poder de Deus. Sim, eu confio em você, você foi fiel até aqui, eu te dou o meu poder para você administrar, a chave da despensa para você administrar. Eu sei que você não vai fazer mal com o meu poder, né? Versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo, porque, enfim, não era chegada a hora de ter esse conhecimento aos outros, né? Porque sim, poderia sim atrapalhar todo o que haveria de vir, né? Enfim, o planejamento, né? O propósito de Deus, né? Tá. Então esse texto aqui eu vinculo o quesito igreja. Primeira vez que Cristo falou igreja, né? Então, nesse âmbito aqui, vou falar assim, a igreja era uma palavra que já existia, porém, na Sagrada Escritura, a primeira vez que foi vinculada foi aqui. Inclusive, a igreja, ela não é uma palavra que foi extraída do âmbito religioso, não, e sim do âmbito civil. Quem era a igreja? A eclésia.
eclésia. O que é a eclésia dos romanos? A qual, naquela época, era a referência, né, da qual Cristo tirou essa palavra, né? Eclésia dos romanos. Então, tá, vou falar um pouco disso. Romanos é o quê? Era, digamos aqui, a eclésia romana. A eclésia romana era um grupo, enfim, em outro contexto, ou chamados para fora, ou uma reunião de quem? A eclésia era o grupo das pessoas intelectualizadas, ou seja, aqueles que detinham naquela época o conhecimento de diversas instâncias, ou seja, vamos supor que os médicos, né, os engenheiros, né, aqueles que tinham o conhecimento técnico de defesa, né, enfim, onde estava a nata do pensamento, né, como se fosse hoje, digamos assim, uma universidade, né. A universidade sabe que ela é provida por mestres, doutores. Claro, seriam esses, sim, dentro daquele grupo, daquela civilização, as pessoas que detinham o conhecimento. Em tempos, eles se reuniam e tinham um propósito isso. Sabe que os romanos, eles eram um império conquistador. Inclusive, o Império Romano, ele alcançou a longitude que tinham de conquistas, ou seja, conquistou-se tantos territórios devido a uma engenharia. O que é isso? Um método, uma técnica de conquista, que inclusive a eclésia tinha fundamental importância, né? A gente sabe que era como se fosse realmente, vamos supor, uma nação que crescia com guerras e tinha assim uma estrutura já antecipadamente pensada para alavancar seu território, ou seja, era tudo planejado já, uma técnica, era como se fosse tudo, é um ofício deles, um ofício de conquistas, né? Então, o que significa isso? Tinha o chamado navio, né, de conquista. Claro que eles alavancavam territórios, né, iam até os lugares por navios, né? Esse era o meio de tráfego, né, em que lá levava o seu exército, lá inclusive a eclésia ia junto. É bem sabido que, vamos supor outra palavra que foi vinculada aqui ao âmbito de Jesus, apóstolos. Apóstolos era o motorista do navio, era o piloto do navio, aquele que tinha um manche, né, do navio em suas mãos, a direção do navio, a responsabilidade de conduzir tudo aquilo que era a razão da conquista, ou seja, o instrumento da conquista, o objeto da conquista. Enfim, então realmente eram pessoas de muita responsabilidade, muita frieza, enfim, naquele contexto, muita experiência, muita sabedoria, porque nas mãos dele estava a conquista. Vamos supor que ele batesse uma rocha, enfim, já perdia ali a guerra, né? Então realmente estava tudo na mão dele. Então veja, uma pessoa ousada, porque realmente você tendo essa responsabilidade na mão, você não pode ser inseguro, você tem que ser ousado, né? Tinha que ser capacitado, movido de poder, ou seja, ele tinha nas mãos dele o direcionamento do instrumento, ou seja, da razão da guerra, enfim, da totalidade daquela conquista, né? Nas mãos dele. Se ele quisesse, muito bem, ele queria, eu não vou parar aqui, vou ficar aqui, vocês que conduzem, e ninguém podia fazer nada. Então ele tinha o poder de conduzir aquele povo, né? Era, claro, não era uma pessoa vazia de conhecimento. Se ele estava ali porque tinha muita experiência, mediante a responsabilidade que ele tinha, né? Enfim, tudo esses termos,
depois que Cristo vinculou aos seus apóstolos, sendo pessoas de autoridade, de sabedoria, de ousadia, enfim, né? E claro, eclésia, estava falando de eclésia, né? A eclésia entrava junto no navio. Aquele grupo de intelectuais entrava junto no navio. E era mais ou menos assim. Era conduzido ao lugar de conquista, o exército descia, né? Claro, é um exército poderoso, né? Uma vez que era uma civilização em que detinham também uma estrutura de conhecimento para técnicas, tanto de formatação de armas, como também para técnicas de conquista, de guerra, né? Era uma civilização realmente de muito poder, advinda do conhecimento que eles detinham, né? E quando eles chegavam naquele lugar, o exército saía, conquistava, e depois, posteriormente, pronto, eclésia, já fizemos nossa parte, o exército falava para ela, já fizemos nossa parte, está dominado, pode agora, faça o seu trabalho. Então a eclésia descia e falava, olha gente, não viemos aqui para aniquilar vocês, não queremos o mal de vocês. Se vocês seguirem a nossa doutrina, seguirem os nossos conceitos, a nossa tradição, nós implementaremos aqui também o nosso conhecimento, né? O que seria isso? Se vocês seguirem, enfim, nos aceitarem como os legisladores de vocês, né? Nós iremos fazer saneamento básico, não terá mais essa grande infestação de doenças, porque a gente vai controlar, né, a expansão dessas doenças, a gente vai fazer um saneamento, vamos fazer aqui uma rede hídrica, né, para escoar, né, também uma rede de saneamento para escoar o esgoto, enfim, né, vamos conduzir vocês à água limpa. Gente, isso era muito importante naquela época, porque realmente hoje não conseguimos pensar isso, porque temos isso em mãos, se abre a torneira, sai água e ela vai para o esgoto, mas gente, nem sempre teve esse recurso, a maior parte do tempo da humanidade, né, doenças graves que levavam à morte, era devido simplesmente por não ter água limpa e não ter saneamento de esgoto, né? Então, claro, é uma razão muito importante. E, de fato, eles tinham a técnica, o conhecimento vinculado à medicina e outra técnica de construção, enfim, né, que favoreciam, sabe, o saneamento, né? E, enfim, vamos implantar aqui a nossa medicina, né? Vocês terão auxílio médico, vocês, enfim, vamos aqui implantar o nosso exército, realmente protegendo vocês. Vocês não estarão inseguros com a nossa presença aqui, né? E de fato, né, não era apenas o Império Romano que detinha, né, um poderio de guerra bélico, mas sim outros povos também que realmente cometiam atrocidades com as pessoas, né? Então era uma razão de ser importante. Enfim, era o povo que saía e falava, olha gente, nos aceite, a gente vai ajudar vocês, tá? Temos aqui todo o conhecimento e vamos favorecer vocês. Enfim, claro, e daí todo mundo falava, Império Romano, Império Romano, Império Romano, né? E claro, isso foi uma ferramenta que auxiliou a expansão do Império Romano, né? Tá, e por que Cristo usa, né, o termo igreja, eclésia, naquela ocasião, né, para realmente falar, olha, vocês serão o meu tipo de igreja, vocês serão o meu tipo de eclésia, né, a qual conduzirá os meus conceitos, a minha doutrina, né? E realmente, gente, a igreja expandiu, o conhecimento de Cristo está no âmbito do planeta todo, né? E claro, devido ao trabalho desses primeiros, os apóstolos, né, que depois de Cristo tiveram, sim, a responsabilidade de levar isso adiante, que não tinha internet, não tinha telefone,
Era tudo levado, enfim, a pé dois mesmo, né? Muitas vezes a pé dois, muitas vezes andando, atravessando cidades, enfim, meses andando para levar o que Cristo passou a eles. E chegou. Você está no mundo inteiro, o livro mais vendido, sim. É consequência desse primeiro trabalho deles, né? Então, o termo eclésia foi extraído daquele conceito de, enfim, de ter o conhecimento e expandi-lo, né? E de fato, né? Esse conhecimento da razão de Cristo, que é o amor, né? A qual foi comunicado a esses primeiros discípulos e depois apóstolos, né? Que Cristo os fez apóstolos e que levaram à frente. Esse conhecimento, gente, também na Sagrada Escritura, é muito, em algumas traduções, é muito remetido a entendimento, sabe? Sabe que a palavra conhecimento e entendimento, apesar de serem muito próximos, a razão original delas é diferente, né? Sabe que entender no quesito inicial da sua palavra, no seu conceito original, como ele era usado inicialmente, entender era erguer tenda, né? E, de fato, aqueles que erguiam a tenda, uma vez que muitas vezes, haja vista que tinha tradição, vamos supor, no povo de Israel, 40 anos no deserto, trafegando no deserto, eles se locomoviam. Então, eles levavam suas moradias. O que eram suas moradias? Tendas, né? Barracas. E vamos supor que uma família lá, né? Quem é que erguia tenda para ela? Barraca não era algo tão simples de se montar. Ainda mais quando tinha realmente muitos ambientes dentro dela, né? Não era uma simples uma barraca como essas que hoje se vende, que você, enfim, uma pessoa já é difícil você montar uma barraca tecnológica ainda hoje, né? Imagina naquela época que não tinha uma engenharia pensada na barraca, e era simplesmente lona e estacas, né? Enfim, esteios, né? Para firmar ela, prender ela no chão, enfim, enfim, para estruturar ela, né? Enfim, a estrutura dela, né? Não era algo simples. Então, precisando do quê? Quase que toda a família está ajudando. Então, naquele quesito entender, erguer tendas, quem é que entendia? A família por si. E nada mais é aqueles que moravam dentro da mesma tenda, né? Remetendo àquele primeiro pensamento, né? De que vamos supor aquele conceito da latinha que eu estava falando lá, né? Então, aquele entendimento se tinha com o conhecimento daquela latinha com recurso dentro, com 1 milhão dentro, só aqueles que estavam lá na mesma tenda. Então, esse entender, ele se difere no saber, porque entender é um saber mais interno, mais íntimo. Ou seja, entender as coisas de Deus nesse quesito é estar morando na mesma casa de Deus, sabendo da intimidade dele, do âmago do lar da família dele. Então, entender Deus, quando ele fala o meu povo padece por falta de entendimento, eu não posso dizer que meu povo padece por falta de conhecimento, porque sabe-se muito, sabe? Muitas pessoas sabem muito da Sagrada Escritura, enfim, mas muitas vezes padece mesmo assim porque não tem o entendimento, não está morando na mesma tenda que Deus, não está... Qual é a tenda de Deus? Onde Ele quer morar, habitar, aqui ó, no nosso coração.
Esse é o templo do Espírito Santo e esse é onde ele quer habitar. E de fato, né, se a gente não tem Deus no coração, mesmo sabendo muito, a gente padece, né? Então, gente, o quesito igreja não é simplesmente saber da Sagrada Escritura, mas realmente ter a intimidade da casa de Deus. A casa de Deus é o nosso coração, ter Deus em seu coração, né? Claro, e assim como o Pai revelou uma informação tão preciosa a Pedro, porque tinha intimidade com Pedro, porque Pedro tinha Deus em seu coração, porque Deus habitava no coração dele. Sim, assim Ele quer que nós sim, tenhamos também, sejamos igreja, assim como Pedro era, né? Sejamos igreja e que o Espírito Santo habite nesse templo, no nosso coração, né? Em resumo, essas informações aqui que eu enfatizo, para que eu vou dar continuidade nessa meditação, né? Agora que vou falar Gênesis 2, 18 e 25, formação da mulher. Eu trago aqui umas informações luz, assim, ou seja, que serve para, em suma, para pensar, para meditar nesse texto, que, sabe, o quesito mulher, quando se fala mulher na Sagrada Escritura, também sim eu posso vincular que Cristo vem buscar a noiva, a sua mulher, para casar com ela, né? Então, a palavra mulher, ela pode tanto ser pensada em muitos textos, tanto pode ser pensada como a mulher realmente ser humano, né? Fisicamente, ou também como a esposa de Cristo. Quem é a esposa de Cristo? A igreja, aquele que ele vem buscar para casar, para morar junto. Enfim, quem é a igreja? Somos nós. Então Cristo vem buscar a gente, vem. Como ele vem, da mesma forma como ele foi, em espírito. O que é isso então? É o Espírito Santo habitando em nosso coração. Nada mais é que Cristo buscando a sua noiva, a sua igreja. Quando ele sela essa pessoa com o Espírito Santo, quando ela é selada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já não sai dela nem a morte, nem a vida, nem os anjos, enfim, nem os principados, nem as alturas, nem as profundezas, nada poderá separar essa pessoa do amor de Deus, enfim, do seu Espírito, do Santo Espírito de Deus. O mesmo Santo Espírito que estava em Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é único, enfim, né? Então, trazemos luz desse conceito que mulher, igreja, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, né? Tá, eu vou pensar nesse conceito aqui nesse texto, tá? O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Olha, essa palavra também é conferida ao Espírito Santo, né? Auxiliador. Deixarei a vocês o Paráclito, o Auxiliador, né? O Espírito Santo, né? E auxiliadora, o que é? Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, um ser humano cheio do Espírito Santo. Enfim, que seja semelhante a Ele. Olha, semelhante. Cristo, o primeiro Adão, o primeiro e o último Adão, né? Quando ele fala: olha, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas agora vivo, né? Lá em Apocalipse 1, né? Estive morto e agora vivo, eu sou o primeiro e o último. Enfim, o primeiro é aquele que realmente instituiu o autor e consumador da fé. O que é que nos dá vida verdadeiramente? É o Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, a gente estava morto, espiritualmente falando, porque éramos filhos da transgressão. O que é filho da transgressão? Aquele que era movido pela carne. O que é a carne? A essência maligna. A gente sabe que a essência maligna nos confere morte. Então, se não estivermos
o Espírito Santo habitando aqui, ainda não somos seres vivificados. Ainda Cristo não ressurgiu em nós, né? Então, claro, para se tornar um ser vivente, né? Um ser vivificado, o Espírito Santo tem que estar habitando aqui. Sim, daí sim, nos é conferido a propriedade de ser imagem e semelhança de Deus, né? Enfim, vou ler novamente. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, para que seja semelhante a ele. Ou seja, imagem e semelhança. Claro, o primeiro Adão, Jesus Cristo, que tinha a propriedade de ser imagem e semelhança a Deus. Se somos a imagem e semelhança de Cristo, sim, também conferimos a imagem e semelhança a Deus, que também Cristo nos confere, né? Então, realmente, em outro contexto, se receberes, quando Cristo fala no finalzinho daquele texto do lava-pés, se receberes aquele que eu enviar, ou seja, o que ele enviou, o que ele deixou para nós, o Espírito Santo. Se receberes aquele que enviar, a mim recebereis. Se receberes a mim, receberás aquele que me enviou. Enfim, é esse contexto. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Primeiro Adão, Jesus Cristo, tudo é para ele, tudo é por ele. Enfim, né? Claro, quem é Jesus Cristo? É Deus, né? E ele é a razão de tudo, né? Tá. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Gente, esse quesito aqui, um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Veja, vamos pensar no âmbito cirúrgico ali, né? Claro, realmente, para tirar uma das costelas, né? Então, vamos fazer só luz, dar significado, visualizar essa cena. Claro, tem que estar completamente anestesiado. Claro, um pesado sono. Digamos aqui, nesse contexto do ministério de Cristo, uma vez que vinculamos aqui a propriedade de homem, a imagem e semelhança de Deus, que se vincula a Cristo, se vinculou primeiro a Adão, tá? Cristo, tá? Na vida de Cristo, no momento que ele teve um pesado sono, que realmente ele adormeceu profundamente, não é no contexto em que ele esteve 3 dias no Hades, né? Como diz a Sagrada Escritura, que ele desceu à mansão dos mortos para pregar lá, não é? Vamos pensar nesse conceito então, tá? Um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tá? Vamos pensar naquela ocasião em que Cristo, após ser morto, adormeceu, tá? Enfim, ficou lá 3 dias, né? Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. É bem sabido, gente, que o ser humano, né, o corpo biológico humano, tem 12 pares de costela. 12 pares de costela. Tanto o homem como a mulher, né? Aqui à frente ele vai falar, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. Aqui fala que tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, né? Veja, se foi tirada uma das costelas desse homem, naturalmente ele já era destituído de um par de costelas, né? Do seu projeto original ali, né? O ser humano.
né? Claro, se a mulher foi originada desse DNA, desse corpo biológico, que, enfim, carregava as células daquela costela, haveria de ser também no projeto original, conforme aquele DNA. E claro, a mulher, nessa ocasião, nesse pensamento biológico, deveria ter 12 pares de costelas. E o homem, 11 pares de costelas. Mas, se você notar, tanto o homem como a mulher tem 12 pares de costelas, né? Então, claro, vamos pensar aqui numa razão disso. Vamos vincular ao sentido de mulher sendo igreja, tá? Vamos pensar, tá? Eu não estou descartando tudo que fala esse texto para também a razão biológica do homem e da mulher, não estou descartando. Mas vamos vincular esse texto também à razão de mulher sendo a igreja, tá? Vamos dar continuidade aqui. Vejam, quais argumentos você usa como corroborar a ideia de igreja? Vamos supor, costela, tá? 12, né? Costela, estrutura. Qual foi a estrutura inicial da igreja? Apóstolos. Quantos apóstolos tinha? 12, né? Em um contexto em que um foi tirado. Não foi Judas, não foi tirado. Ele era apóstolo, mas foi tirado, né? Foi tirado. Porque deixou de ser apóstolo uma vez que traiu Jesus, né? O entregou, o vendeu. Deixou de ser apóstolo por essa razão, né? E fechou o lugar com carne. Até o instante, não se tinha mais 12 apóstolos, sim 11. Fechou o lugar com carne. Claro, veio o apóstolo Paulo posteriormente, e ele mesmo se intitulou: eu vim da carne, eu era carne, eu persegui a igreja, tá? Podemos vincular isso também, tá? Então, de fato, aqui tem sentido conforme o desenvolver da igreja e o que ela foi. E de fato, gente, quando se fala, olha, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. Claro, quando pensando no ministério de Cristo, ou seja, ele vincula a buscar a sua noiva, mulher, sua igreja, tá? Ao quesito do ministério dele também. Porque quem deu origem à igreja? Jesus Cristo. E quem deu sopro para o mover da igreja? Como que difundiu a igreja? Vejam, se Cristo não tivesse sido traído por Judas, teria ele sido crucificado como foi? Não sei, não posso falar algo sobre, porque tudo se trata de suposição. Às vezes não sabemos como haveria de ser se não tivesse sido como foi, né? Então, claro, uma vez que a razão de Judas ter traído e a razão dele ter saído daquela estrutura da igreja foi a que, sim, deu início aos primeiros passos da igreja na difusão para o planeta inteiro. Porque, sim, foi aquela razão da crucificação em que trouxe um clímax, ou seja, uma importância muito mais forte de ter Cristo como referência, e o que ele falou de ter referência, né? E sim, força para se expandir, e sim, né? Como no planejamento de Deus, ele deixou o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, a partir como auxiliador, como consolador, como aqueles que dava um mover aqueles que postergavam os conceitos de Cristo, né? Ou seja, os seus apóstolos, né? Através da graça do Espírito Santo, que realmente é o que fazia mover eles, dava força, dava autoridade, dava poder a eles, enfim, que moveu, né? Claro, tudo depois dele ser traído por Judas, vendido, crucificado, enfim, né? Então, sim, dá para fazer referência. E da costela que havia tirado o homem,
o Senhor formou uma mulher, porque a igreja tomou corpo, tomou força após sim a crucificação dele. Porque, gente, pensa comigo, até o momento em que ele estava crucificado lá, né? Estava abandonado. A Sagrada Escritura nos fala que ele ficou sozinho. Estava abandonado até mesmo por aqueles. Eu sei o que eles pensavam, Rocha. Olha, ele morreu mesmo. Gente, cara, como é que, né? Será que é uma farsa mesmo? Poxa, será que caímos num golpe? Será que é ilusão isso? Creio que muitos pensamentos eram assim naquela época, antes de ele ressurgir, ressuscitar, antes dele movimentar os seus apóstolos, os seus conceitos, fazer prodígios, né? Por meio dos apóstolos, né? Que difundiu os seus conceitos, a sua presença, difundiu a Igreja de Cristo, né? Enfim, então, claro, Judas, o fato de Judas ter traído, sim, foi uma atitude muito desonrosa, mas que fez com que acontecesse tudo o que aconteceu. E claro, se estamos aqui falando de Cristo hoje, claro, é porque também teve a responsabilidade de Judas ter feito aquilo. E de fato, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor, Deus formou uma mulher, a igreja, e levou até ele. Qual é a razão da igreja? Qual é a razão dos filhos de Deus estar com o Pai? Qual a razão de estarmos aqui? Para um dia irmos morar com o Pai. Claro, para isso precisamos ser imagem e semelhança dele. Porque como é que Deus vai querer próximo dele alguém que é capaz de trair ele? Então, claro, para aqui estamos para sermos provados, para ser aprovados, para ser realmente somos fiéis a ser ponto de ser chamados filhos de Deus, né? Para ir morar com o Pai. Tá? E o homem disse, versículo 23, e o homem diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa. Veja, esse termo aqui, a qual depois eu vou vincular em texto posterior, é um termo muito importante. Varoa, porque do varão foi tirada. Sabe que varoa também tem significado de se eu for pesquisar no dicionário, mulher machona. Veja, a gente sabe que pelo projeto original da mulher feminino, corpo biológico feminino, ela não dá para vincular mulher machona, não. Ela tem toda uma característica feminina, doce, né? Ou seja, ela não é ríspida, ela não, enfim, não é bruta, né? Então, quando se vincula a palavra varoa, ou seja, mulher com, ou seja, ousada, mulher machona, ousada, forte. O que a igreja de Cristo teve que ser? Muito ousada, porque muitos morreram muito semelhante como Cristo morreu, inclusive crucificado de cabeça para baixo, né? Enfim, porque eram ousados. E de fato, mais uma configuração aqui da igreja de Cristo, né? E de fato, quando ele fala que foi tirado do varão, mais para frente a gente vai ver, né? Que quando Cristo fala, eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Ou seja, Cristo é por nós, né? O varão, no caso, tratando de planta, é o cerne principal. A varoa são os ramos da qual derivam o varão, o cerne principal, né? Ou seja, a ramificação dos galhos, né? Você sabe que uma árvore ela tem um tronco e do tronco saem galhos. Varoa é um galho que sai do tronco. Então, a essência, aquilo que dá vida aos galhos, né? A seiva, ela vem do tronco,
ela provém do tronco, né? Ou seja, uma vez que ele fala aqui, olha, eu sou o varão, vocês recebem de mim a essência, né? A seiva, que vocês vão ter vida. E de fato ele deixou o Espírito Santo aqui. Sem Espírito Santo somos mortos, somos como pedras emudecidas à beira do caminho, não podemos fazer nada. Se alguém não pegar nós e jogar, a gente não se movimenta, sabe? E de fato, gente, a gente tem visto hoje, sem Espírito Santo nós somos pior que animal. Nós somos o próprio mal. Nós se deixamos levar pela essência maligna, a carne. E somos capazes de fazer atrocidades que realmente são horripilantes, como de filme de terror. E hoje se vê como tem sido crescida a crueldade. Por quê? Porque na pessoa não habita o Espírito Santo, né? Porque se habitasse, não cometeria atrocidades. E de fato, gente, tanto o caminho do bem como o caminho do mal é um caminho. Se eu não estou indo para o caminho do bem, naturalmente eu estou indo para o caminho do mal. É um caminho, ou seja, um caminhar é algo que eu vou indo de um lugar para o outro e me afastando do ponto de origem, né? Claro, uma vez que eu estou indo para o caminho do mal, estou me afastando cada vez mais do bem. Ou seja, uma pessoa que antigamente só mentia, num certo momento ela trai, né? E depois, posteriormente, ela vai matar. Enfim, esse é o caminho do mal. Começa-se com uma maldade pequena, uma maldade maior, né? Até culminar realmente uma atrocidade, como temos visto hoje. Quantas coisas aparecem na TV, realmente a razão daquilo que a pessoa fez foi lá no passado dela, uma pequena malícia, né? Não digo que malícia é pequena, não, malícia é um negócio já algo terrível, mas foi algo mais menor do que ela está fazendo hoje, porque ela seguia um caminho de maldade. Da mesma forma o bem, uma vez que a pessoa se busca uma conversão, ou seja, frear esse sentido de mal, de ir devagar, parar e convergir 180 graus, ir para um caminho do bem, claro. A partir dessa conversão ela vai buscando ser uma pessoa cada vez melhor, entende? Então, sem Espírito Santo, gente, é só maldade. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Tá, esse quesito aqui, vou trazer luz ao sentido biológico da palavra, né? E de fato, né? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o sentido principal, inicial da família. Da família, ser biológico mesmo, né? Isso aqui não é desde os primórdios? Claro, houve épocas que realmente mudou essa essência original, né? Do homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, uma vez que durante muito tempo da história da humanidade o homem se uniu a várias mulheres, né? Mas o sentido original de família é esse. Por isso o homem deixa seu pai, sua mãe e une sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gente, quando ele fala uma só carne, você viu que ele traz peso duplo desse sentido aqui, uma vez que, olha, ele poderia falar tornando-se uma carne, pronto, já era satisfatório, né? Mas quando ele fala uma só carne, ele insiste em falar, olha, realmente vocês são carne. Por que ele fala isso? Talvez para vincular o sentido aqui, ó, tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne, né? Aqui, ó, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, né? Então, uma vez que, vamos pensar naquele sentido original de igreja,
né, daqui que a gente está meditando. A estrutura da igreja. Pedro, né? Perdão, gente, perdão. Judas traiu Cristo, né? E foi excluído como apóstolo. Fechou esse lugar com carne. Posso pensar, sim, realmente, que assim foi introduzido o apóstolo Paulo e fechou aquele conceito de estrutura inicial da igreja, né? Posso pensar. Mas o que o apóstolo Paulo falou? Se não da fraternidade familiar, do âmbito da proximidade, do amor fraternal, né? Que sim, falou muito a respeito da família. Maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a vossa igreja, né? Esposas, respeitem vossos maridos. Não é que ele falou muito a respeito do ser lar, do ser família. E quando se pensa aqui também, fechou o lugar com carne, e depois ele insiste em falar uma só carne. Me diga, gente, para que servem os conceitos que a gente aprende na igreja? Para se não viver em casa, principalmente. Para se ver na família, principalmente. O que é uma família sem os conceitos de Cristo? Veja hoje como tipos de família tem. Sim, da mesma forma como desde aquele conceito original de família, o homem deixa o pai e a mãe se une a sua mulher. Gente, a instituição família, se eu quiser ter uma família como nesse conceito original, sim, posso muito bem ter, né? E veja, eu creio que a única instituição, pensei muito a respeito, mas eu creio que a única instituição que é preservada com esses conceitos originais não é a família. Veja como é que está o mundo hoje, tudo torto. Mas, se eu quiser ter uma família conforme os conceitos originais, eu não consigo ter? Qual outra instituição que se preservou durante todo esse tempo da história da humanidade e traz hoje, na sua originalidade, a essência de ser conforme a sua originalidade, senão na família? Né? Então, mais um conceito a ser abordado aqui. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Homem e a sua mulher. Então, já não é noiva, é mulher. Uma vez que Cristo vem habitar em nosso coração, somos movidos pelo Espírito Santo, ou seja, somos movidos pela fé, né? Estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus, enfim, por mais que estavam expostos, não se envergonhavam. A gente sabe que uma razão da queda, posterior à queda, é eles fugirem, se esconderem, que é razão de medo, que é medo, contrapõe a fé. Ou você tem fé ou você tem medo, né? Então, uma razão aqui deles não se envergonharem, porque eram cheios do Espírito Santo e eram movidos por fé, e não, por essa razão não tinha medo. Então, enfim, de fato, gente, quando Cristo vem buscar a sua noiva, quando Cristo vem habitar em nosso coração, né? Em outro contexto, quando o apóstolo Paulo falou, se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Uma vez nessa razão, temos a fé, a ousadia de não ter medo de nada, nem da morte. Porque, como o apóstolo, por que o apóstolo Paulo falou, morte para mim é lucro? Porque ele tinha certeza da sua salvação. Ele tinha o penhor da sua salvação provido pelo Espírito Santo que havia nele. Enfim, né? Então, mais uma razão, sim, o que é ser igreja? O que é ser igreja de Cristo? O que é ser noiva de Cristo e mulher de Cristo? É ser cheio do Espírito Santo, né? Tá. Estou levantando conceitos que depois eu vou convergir
tá? Então o conceito pode estar solto, digamos assim, a princípio aleatórios, né? Quesito igreja, mulher, Espírito Santo, mas depois eu vou convergir, trazer uma ideia centrada, única, tá? Pode parecer confuso até então, mas eu vou buscar convergir em um conceito só, numa razão dessa meditação aqui, né? Tá, vamos lá, outro texto. João 15, de 1 a 17. A videira e os ramos. Por que eu trago? Jesus não falou? Não, perdão, gente. Jesus não. Que em Gênesis não foi falado, né? Que a varoa será tirada do varão. O varão é o tronco principal, varoa são os ramos, ou seja, são os ramos de onde derivam o varão principal, né? Tá, João 15, 1, 17. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo o ramo que está em mim, estando em mim, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Qual a razão desse fruto que ele tanto quer? Sabe, a palavra fruto, ela vem aparecer também lá em Gálatas 5, 22, fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é, 2 pontos, amor, e mais 8 palavras, que confere a característica do que é amor, o cultivo do amor, né? Então, temos por certo que fruto do Espírito Santo é o amor, tá? É um termo que eu trago à luz aqui. Então, todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então, vamos vincular aqui o conceito amor. Enfim, qual o objetivo de Deus para os seus filhos? Que amem, né? Se não ama, não está nele o Espírito Santo. Se não está vindo a essência de Cristo, a seiva de Cristo, claro, vai secar, vai morrer. Então, a razão para você ter um ramo lá que está morrendo, ele tem que cortar, senão adoece o pé, né? Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho dado, falado. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Olha, gente, permaneçam em mim. Então, essa aqui é uma razão de ser igreja, de permanecer nele, de continuar nele. Porque ele é um caminho. É um caminho onde a gente percorre, a gente está no caminho se a gente está percorrendo. Então, mas se a gente para ali no caminho, fica sentado no meio-fio, a gente não está percorrendo o caminho, né? Então, a razão de estar no caminho é percorrer o caminho também, como ele diz aqui, permaneçam em mim. O que significa em nossa vida? Levante, sacode a poeira, dá a volta por cima. Levante, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos, gente. Vamos, a gente chegou aqui nesse momento, vamos descansar hoje, meia-noite, mas amanhã vamos levantar e vamos seguir o caminho. E assim, dia a dia. Mais um dia encerrou, vamos descansar, mas amanhã cedo nós estamos de pé e vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho, até quando? Até o final da vida. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E o que é permanecer nele é receber dele a essência da vida, Espírito Santo. A seiva que confere vida a esse ramo, para que ame, para que dê fruto. Porque para amar para o homem, somente pelo homem é impossível, gente. Mas para Deus, como ele fala, a salvação, para Deus não é possível, nada é impossível para Deus. A gente precisa de Deus para continuar o caminho, para ser salvo. Para amar, a gente precisa de Deus. Porque o fruto do Espírito Santo é amor. E se a gente quer amar, a gente tem que estar com o Espírito Santo. Estou falando o amor na sua razão inicial, que depois vamos ver aqui. Sabe que amor tem muitos sentidos. E muitos saem do seu sentido inicial. Muitos hoje têm, por certo, a palavra amor, que é gostar, e não tem nada a ver. Senão ele não falava, ame vossos inimigos.
não é gostar. Jesus não gostava dos fariseus, mas falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas os amou. Então, amar, gente, é uma coisa que sem o Espírito Santo é impossível a gente fazer. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E de fato, gente, o que é permanecer? O que é permanecer nele? A gente está com o Espírito Santo. Ele não deixou o Espírito Santo. Olha, eu vou, gente, mas eu vou deixar o Paráclito Auxiliador que vai ajudar vocês em tudo. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não permanece nele. E é impossível a gente amar, não tem como dar fruto do que o amor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. É como uma pedra amolecida na beira do caminho. O que ele fala em mim, Espírito Santo, porque, enfim, como eu falei anteriormente, se vocês receberem aquele que enviar o Espírito Santo, a mim recebereis, receberá Jesus. Se receberes a mim, receberás aquele que me enviou, o próprio Deus. Enfim, essa essência, essa seiva, só pode ser conferida se estivermos com o Espírito Santo, essência de vida. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo. À semelhança do ramo. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. A gente deve ser a imagem e semelhança de Cristo. Cristo, nesse pensamento, é o tronco. Devemos ser a imagem e semelhança do tronco, ou seja, dar continuidade à razão do tronco, que é dar fruto. Mas, se somos simplesmente a imagem e semelhança do ramo, não somos a imagem e semelhança do tronco, sim do ramo. Nós aqui, seres humanos, se somos a imagem e semelhança de seres humanos, não somos a imagem e semelhança do homem, o primeiro Adão, de Cristo e de Deus. Somos a imagem e semelhança de ramo, de seres humanos. E sem Deus não podemos fazer nada. Um ramo por si só não pode fazer nada. E secará, e apanham e lançam no fogo e o queimam. Gente, sem Espírito Santo, esse é o nosso destino. E secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Não é isso que é a razão inicial da formação do homem. É a razão de ser filho de Deus e sim ter o domínio sobre tudo, uma vez que tudo se lhe é feito aqui no âmbito físico, advindo do âmbito, permissão do âmbito espiritual, sim. E sim, aquele que Deus confere autoridade sobre o âmbito espiritual, sim, também tem autoridade sobre o âmbito físico que lhe é concedida do alto, né? Nisto é glorificado o meu Pai, o que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, o que é ser discípulo de Cristo? O que é seguir Cristo? Dá fruto. Qual é o fruto do Espírito Santo? O amor. Então, seguir Cristo é amar, no sentido original. Depois vocês vão ver o que é verdadeiramente amar, né? Enfim. E assim mostrarão que são meus discípulos. Você sabe que o sentido original da palavra crente, claro, crente é aqueles que inicialmente criam, né? Quem criam? Sabe que aquele conceito, apesar de inicial, era reduzida a poucas lugares, uma vez que estava sendo difundido. Então, claro, só seguia os conceitos de Cristo aqueles que acreditavam no conceito, né? Então, claro, os crentes, inicialmente, no sentido original, é aqueles que seguiam o conceito de Cristo, porque acreditavam nesses conceitos. Então, simplesmente, hoje, falando acreditar não basta, tem que seguir. Então, aqui ele fala, olha,
Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus seguidores, os meus discípulos. Então, tem que dar o quê? Muito fruto. Tem que fazer o quê? Então, amar. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Amor sendo fruto do Espírito Santo, para que a gente possa dar esse fruto, a gente está com o Espírito Santo, tem que permanecer com o Espírito Santo. Olha, gente, a única forma de a gente verdadeiramente permanecer no Espírito Santo é Ele habitando em nós. Porque se não for assim, né, é visitações. Uma hora estamos inclinados à carne, outra hora ao Espírito Santo, a carne, o Espírito Santo. Isso não é permanecer. Isso é oscilar. Então, para a gente permanecer, a gente tem que estar habitando o Espírito Santo. A gente tem que ser fiel, ser provado e ser fiel. Até se realmente, filho, você foi fiel até aqui, você lá, você com o Espírito Santo vem habitar em você. O mesmo Espírito que estava em Jesus vem habitar em você. O meu filho, o Espírito dele, o Espírito Santo, vem habitar em você. Você agora é minha mulher. Você agora é meu filho. Porque eu confio em você, você foi fiel até aqui. Essa é a razão da Igreja de Deus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, a vivacidade de Deus, a vida de Deus esteja na gente, e a alegria de vocês seja completa, plena, não seja algo banal, né? Enfim, que sejamos seres viventes, seres vivificados, cheios de vida, somente com o Espírito Santo. Se estivermos com a carne é morte, seremos só zumbi, só temos vida biológica, mas na alma e no Espírito somos mortos. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Gente, aqui ele dá o significado, a razão do amor. O que é amor? Amor é aquilo que ele fez, aquilo que ele nos amou, como ele nos amou. O clímax do amor dele é quando ele foi traído, vendido por 30 moedas de prata, cuspido na cara, coroa de espinhos para o ridicularizar, também cana para o ridicularizar a imagem de rei que conferiam a ele. Dilaceraram, torturaram ele com armas de tortura, com flagelos, com prego na ponta, que cravava na carne dele, rasgava a carne dele, voava sangue, doloriu muito. Um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé. Sim, doloriu muito. E até então ficou caladinho, suportou, sendo fiel ao propósito do Pai de salvar a sua igreja. E depois disso, ou seja, ficou caladinho também, em correspondência com Isaías, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E depois disso falou o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é amor. O que é amor é o que ele fez. E, gente, me diga, ele gostava daquilo? Não, ele não gostava de sofrer. Ele gostava daquelas pessoas que fizeram isso com ele? Não, ele não gostava, mas amou. Quando ele fala, ame vossos inimigos, é fazer isso que ele fez. Quando ele fala, ore pelos que vos perseguem, é falar isso, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É perdoar eles. Enfim, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Sabe, esse mandamento, gente, esse mandamento, hoje aqui, nesse âmbito que vivemos, que dia hoje? Hoje é dia 10
de maio de 2025, hoje aqui, como se vive isso? Verdadeiramente, vamos ser sinceros, de fato, ser transparentes. Vamos colocar aqui, como se vive? Amar como Ele amou. Como que é isso? Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Dar a própria vida pelos seus amigos. Vamos considerar aqui dar a própria vida, aquilo que é próprio, a única coisa que ele tem que é a vida. Tipo assim, vamos supor que eu vivo aqui, vamos supor que eu vou viver 80 anos, tá? Então, desses 80 anos, a maior parte da minha vida, um ser vivo ele dá a outra pessoa, ou a outra instituição, ou a outro grupo. É ou não é que não é na família? Pois o propósito da família é isso, biológico, né? O marido sai da casa do seu pai, a esposa sai da casa do seu pai e de sua mãe, se une, e depois já não são dois. Eles vivem por uma única razão. Já a razão é única, o propósito daquele lar é único. Eles cuidam daquele lar. Um trabalha para cuidar daquele lar, o marido trabalha para que a esposa possa cuidar da casa, enfim, a esposa também trabalha para que possa também ajudar o marido a cuidar de seus filhos. E cada família tem a sua razão, o seu propósito, a sua escolha. Há famílias em que o marido trabalha e cuida para dar razão para a esposa cuidar de seus filhos. Mas é no cuidado. A razão é única, o cuidado. E de fato, gente, uma vez que nos tornamos pais, ou seja, responsáveis por aquele lar, nós doamos a nossa vida para os filhos. Ou será que vivemos para a gente? Ou será que tudo aquilo que a gente produz como fruto do nosso trabalho nas empresas, ou seja, na empresa que trabalhamos, no nosso trabalho, é para a gente? Ou a maior parte é razão para os filhos? Ou se não, quase que na totalidade? É ou não é? Ou será que tem um pai que o filho ter um certo conhecimento, vamos por aos 4 anos, olha filho, vem aqui, vamos conversar. Tá vendo? Vou pegar esse caderninho, eu vou anotar aqui, a partir de hoje, todos os seus gastos, até os 20 anos. Daí, filho, quando chegar lá, a gente vai somar tudo esses gastos, daí você pode ir pagando para o papai, parceladamente, tá? Para não dizer que eu sou ruim, esses primeiros 4 anos até agora eu não vou cobrar nada não. Foi caro, teve parto, muito leite, muita fralda, muito médico, gastei muito. Gente, tem muito pai mal, ruim, mas nunca vi isso. Se você pensar conforme o capitalismo pensa, isso até é legítimo, né? Conforme o capitalismo. O pensamento ganancioso do capitalismo pensa, isso é legítimo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. O que eu falei, a única estrutura que permanece até hoje, conforme o seu projeto original, não é a família? Marido sai da casa do seu pai, da sua mãe, esposa sai da casa do seu pai, da sua mãe, une-se, forma-se uma só carne, uma família. É ou não é? Ou tem a outra? E aonde se vive esse amor fora esse lugar? De entrega gratuita, sem interesse, se não for na família? Aonde se vive esse mandamento de Cristo? Então, se a gente seguir Cristo, é fazer a vontade dele, é seguir o mandamento dele, é amar, então, aonde é que se cumpre o mandamento de Cristo? Aonde que é que se vive a igreja de Cristo, não ser na família? Eu não estou negligenciando ao trabalho das igrejas e os conceitos da igreja, muito pelo contrário, estou valorizando, porque se não for o conceito da igreja, a igreja nos trazendo a palavra de Deus, como que a gente vai viver essa família? Não tem como viver a família como um projeto original sem os conceitos de Cristo, que foi difundido nas igrejas.
Então, por isso, essas igrejas têm um trabalho muito nobre, honrável e sim, muito importante para que esse conceito original de família permaneça. Mas, gente, a tarefa de casa é sim na família. Claro, primeiro você vive aqui dentro do seu coração o amor de Cristo, depois externaliza na família o amor de Cristo, e sim, posteriormente, aí sim você pode ser um cidadão conforme o padrão de Cristo. Sim, você pode ser externalizar no ambiente fora da família os conceitos de Cristo, mas aqui que é a escola, na família, onde sim, está lá o leitinho, o pãozinho todo dia. Sim, marido e esposa, muitas vezes por serem indivíduos diferentes, vindos de suas origens diferentes, ter características próprias diferentes, sim, intrigas, mas todo dia está ali, permanecem. Por quê? Onde é que se perdoa 70 vezes 7? Porque o leitinho, apesar das brigas, o leitinho e o pãozinho está lá todo dia. Porque perdoou. Porque não, eu vou embora. Não quero saber. Não, perdoou. E está lá dia a dia. Não é que se vive ali nessa escola, nesse âmbito de aprendizado do amor? Sim, na família. Então sim, é muito importante viver a família conforme o que diz na Sagrada Escritura, conforme diz nas igrejas. Ninguém tem maior do que este, de alguém dar a própria vida para os seus amigos. O próximo nosso é aquele que está dentro da nossa casa, o mais próximo da gente. Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Amigos. Na real, gente, tá? Uma criança, vamos supor, qual é os amigos dela? Qual é? Verdadeiramente, aqueles que estão preocupados com ela, aqueles que cuidam dela, aqueles que, se ela precisar de um rim, darão a ela. É os pais. Por isso mais eu valorizo esse âmbito aqui familiar, né? Como aprendizado a amar. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Eu os designei para que vão e deem fruto, amem, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Enfim, esse é o mandamento de Cristo, amor. E a escola realmente desse amor, como num sentido original, é na família. Olha, aqui vou trazer um texto que vou dar luz a esse âmbito familiar. Atos 2, 42, 47. Como viviam os primeiros convertidos? Que tal os convertidos? Mas claro, eram os primeiros, né? Claro, uma vez que aquela essência de Cristo estava pura, né? Estava pura, estava realmente vivificada nos corações, estava sendo vivificada através. Então aquela essência era vivida. Como era aquele sentido original que eles viviam, a essência de Cristo? Como eram aquelas primeiras igrejas de Cristo? Como era? Aqui ele vai falar como era o cotidiano delas. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, gente, perseveravam. O que é uma família, se não a perseverança dia a dia de estar ali, ajudando, sendo cúmplices um do outro, um ajudando o outro, perdoando, porque sim, se estão perseverando, porque estão sendo perdoando e sendo perdoados. 70 vezes 7. Na doutrina dos apóstolos, naquilo que realmente, aquilo que Cristo nos motivou a levar à frente, que é sim a razão do amor. Eu já visto que Cristo falou aqui, olha, que vocês amem uns aos outros, né? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comum união. Uma família, gente, o propósito dela é único, é cuidar.
estar juntos ali, cuidando um do outro. Já não é um propósito de, apesar sim de muitas vezes os pensamentos daqueles familiares serem diferentes, mas eles estão ali por um único propósito, de estarem juntos, em família, de cuidar um do outro, em comunhão, no partir do pão. Como é que é? Como é que quando se fala na mesa ali, numa família, no almoço, numa janta, como é que é? Olha, ó, tô, R$5, ó, dá para mim R$5, eu te dou isso aqui. Tô, filho mais velho, tô, R$5, dá R$5, eu te dou isso. É assim? Não, não é assim, nunca foi assim. E nunca será assim no âmbito original de família. Como é que é partir do pão? Dá seu prato, filho, vamos colocar um pouquinho desse feijão que é nosso. Tó, filho, dá seu prato, vamos colocar um pouquinho desse arroz e dessa carninha que é nossa. Pai, corta a carne aí pra gente, pros filhos. É ou não é assim? E nas orações, quando você ora, quer o quê? Boas intenções. O que um pai ou uma mãe de família quer para os seus filhos? Boas intenções. Sabe? Uma vez eu vi uma mãe de família falar, olha, a gente sabe que, né, toda fase que a gente passa com os filhos é diferente. E a gente acha que um dia vai ficar mais fácil, mas não. Parece que vai ficando cada vez mais difícil. Eu estou com a minha filha adolescente e quando ela sai de casa nesse mundo tenebroso, é muito difícil para mim porque é algo que foge da minha instância, do meu controle. Eu fico numa ansiedade, numa preocupação tão grande. A minha única coisa que eu posso fazer é dobrar meu joelho no chão. Então, gente, realmente, gente, é onde se ora de coração mesmo, gente. Quando uma mãe, um pai de família ora pelo seu filho que sai de noite para a festa e seu pai, sua mãe de família está lá de joelho, fica 1, 2 horas. É de coração, gente. É de coração. Em cada alma havia ali temor, respeito. Não é que no sentido original, mulheres, respeitem seus maridos, filhos, respeitem seus pais. Honrem seus pais. Não é? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais. Gente, você sabe o que é prodígio numa família? Você sabe o que é? É um pai de família sair das 5 horas da manhã, ir para o trabalho, ser pisado, humilhado pelo seu patrão, pelos seus colaboradores lá, ou seja, os outros colaboradores daquela empresa, e suportar 1, 5, 10, 20 anos, para todo dia estar o leitinho, o pãozinho lá, e chegar em casa, abraçar os seus filhos contentes, beijar seus filhos. É um prodígio, não é? Me diga, se para o homem isso, a razão humana, e isso é possível sem o Espírito Santo, sem o amor. E sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Me diga, qual é o sinal? Qual é o sinal? O que Deus fala a nós? Eu cuidarei de vocês dia a dia. Veja os pássaros. Eles não plantam, não cuidam, não plantam, não colhem, não acumulam celeiros, mas eu cuido dia a dia deles. Sinais de Deus é o quê? É não passar fome. Veja como tudo está caro. Sinal de Deus é não passar fome. Todos os que criam estavam juntos. Mais uma vez, criam. Estavam juntos. Porque acreditavam, estavam juntos e seguiam os conceitos de Cristo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Enfim, uma família, gente, que permanece, estão juntos, dia a dia. Tinham tudo em comum. Não é o que é da esposa, é do marido, o que é dos pais, é dos filhos também. Vendiam suas propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos. Veja se isso acontece verdadeiramente, sem interesses fora do ambiente familiar. Não acontece, gente. Fora, se acontecer, é por interesse. Claro, não estou falando, há raras ocasiões fora da família, mas normalmente isso é na família. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Gente, eu vendo uma casa, um carro para comprar um videogame para meu filho? Não. Mas para pagar uma cirurgia eu vendo. Né? Eu vou para o trabalho, me desgasto a vida inteira para, enfim, comprar, não sei, algo muito caro para meu filho, um celular muito caro, ou para estar lá o leitinho e o pãozinho todo dia, algo que é necessário para eles. Para a escola que é necessário, para o médico que é necessário. Ou é por supérfluo? Não, é por necessário. Enfim, todos esses temas aqui sublinhados e aqui são vinculados assim ao conceito de família. Diariamente perseveraram unânimes. Quando é unânime, gente, eles eram convictos na mesma razão. Se estão juntos na mesma família, é porque eles têm um princípio de estarem juntos. Então a razão daquele é ser família, estarem juntos. Né? Diariamente perseveravam, todo dia no templo, partiam pão de casa em casa. É ou não é assim, mais uma vez aqui falado? E quando se diz casa em casa, a nossa primeira casa, gente, o que é? A minha casa, eu, Bruno, a minha casa particular é o meu coração, onde eu estou o tempo todo, se eu vou para o trabalho, eu estou nessa casa, né? Onde está abrigada a minha alma, no meu coração. Não estou falando no sentido biológico, mas no sentido espiritual da palavra, né? Onde está a minha alma, no meu coração. Então, partiam de casa, o pão de casa em casa, uma vez que, tendo o conceito de que Cristo falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o que é Deus e Espírito Santo. A gente precisa só de alimento? Não. A gente precisa de cuidado. E o cuidado vem muitas vezes por atitudes, por palavras, por intenções de cuidar. Cuidar dessa casa aqui, o que a mãe cuida só do biológico dos seus filhos? Não, cuida do coraçãozinho dos seus filhos também. O pai cuida só da parte biológica dos seus filhos? Não, cuida dos coraçõezinhos dos seus filhos também. Como se disciplina, como se educa? Com amor. E tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, com simplicidade de coração. Enfim, olha, gente, em casa nós somos naturais. A alegria dentro da casa é espontânea, é com singeleza, com simplicidade de coração. Em casa podemos ser naturais, sermos autênticos. Em contrapartida, lá fora não. Claro que devemos ser autênticos em todo lugar, mas a gente sabe que verdadeiramente a nossa postura dentro da casa, na intimidade da casa, é diferente do que lá fora. Louvando a Deus, o que é louvando a Deus, sendo agradável a Deus? O que é agradar a Deus? Como um pai de família e uma mãe de família agrada a Deus? Cuidando dos seus filhos com amor. Contando com a simpatia de todo o povo. Gente, o nosso filho, antes de nosso, primeiramente é de Deus, que Ele nos conferiu cuidado. Se a gente cuida de um filho que é de Deus, você acha que Deus não vai ajudar a cuidar? Ou Deus fala assim, olha, filho, cuida desse filho meu, tá, se vira. É assim que Ele faz? Não. Então, o que é a simpatia de todo o povo? É o reino de Deus a nosso favor, de um pai e de uma mãe de família, para que o leitinho e o pãozinho esteja todo dia lá, para que a saúde dessa família se mantenha, para que o amor desse lar se permaneça, que o Espírito Santo esteja lá movendo esses corações. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Aonde que é a escola realmente para a gente sermos salvos verdadeiramente? Na família. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia que iam sendo salvos. Um pai de família sendo provado, ou seja, lá fora, mas levando o leitinho, o pãozinho todo dia, cuidando do seu lar. Isso é sinônimo de salvação. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Como é que é o caminho? Dia a dia, na perseverança. Como você se salva? Dia a dia, estando no caminho. Então, gente, venho aqui finalizar esse conceito, né? Que partiu em vários conceitos para falar realmente, né? A família, né? É um lugar onde se vive o Evangelho, né? Verdadeiramente Deus quer que nós vivamos o Evangelho, não simplesmente sabemos. Claro, não venho desmerecer o âmbito das igrejas, que é muito importante. Sem as igrejas, como sabemos do Evangelho para viver em família? Então, tanto igrejas, como realmente vamos lá para saber da palavra, como realmente vimos, damos luz à autoridade que lhe é concedida ao pastor, sendo ele algo para ser observado, a nossa observância, para viver em família, em casa. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, porque sim, sabemos que está se findando os dias e o propósito de tudo é ser salvos. Então viva na família o que se aprende lá. Enfim, é isso que eu gostaria de meditar e trazer luz a essa meditação. Vou orar agora. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado, Deus, por trazer conceitos, valores, luz daquilo que Tu quer que nós saibamos. E quão bom é saber dessas coisas, quão é bom viver a paz em um lar de família. E claro, para viver a paz e lar em família, precisamos, Senhor, dos conceitos oriundos de Ti e de Cristo, que foi disseminado, Senhor, através de todo o trabalho das igrejas, da igreja de Cristo, durante toda essa humanidade. Como Tu és bom cuidando dos Teus, para assim termos razão para ir morar contigo no céu, Senhor, na Tua glória, na eternidade. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, sim, por toda essa história da humanidade. Tu passar, Senhor, com Teu Santo Espírito. Sim, sofrendo sacrifícios de alma e de sangue de muitos, para que hoje aqui pudéssemos saber dessa razão Tua, do amor, para poder viver em nossa família algo que Tu preservou em testemunho de que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, e assim como desde o sentido original, na sua essência, até hoje, e Tu protege para que possamos viver no sentido original de família. Glórias a Ti, Pai, porque Tu é fiel e justo para cumprir cada palavra da Sua Sagrada Escritura, ó Deus. Glórias a Ti, porque Tu és um Pai presente que cuida dos Teus, que Tu não nos abandona. Glórias a Ti, porque ainda que a mãe que com seu filho no ventre esqueça dele, Tu nunca se esquecerá de um filho Teu e Tu cuida dele. Mova o céu e a terra, Tu cuida dos Seus filhos. Glórias a Ti, ó Deus. Pai, vede, Senhor, como muitas famílias estão sendo dilaceradas pelo lobo. Muitas famílias, Senhor, sendo cegadas primeiramente pelo lobo. São coagidas e destruídas e machucadas e dilaceradas. E ainda nessas famílias estão os Teus filhos que estão sofrendo, ó Deus. Pai, tem compaixão dos Teus, ó Deus, em testemunho, ó Deus, de que Jesus Cristo deixaria o Espírito Santo, o Auxiliador, o Consolador, para nos ajudar, em testemunho, ó Deus, de que, conforme a profecia de Joel, que haveria um grande derramamento do Espírito Santo sobre a face da terra, para reavivar a Tua igreja, reavivar o seu conceito original de igreja, reavivar as famílias, fazer as famílias tornar amáveis,
Pai, vede como estão dilacerando com os corações dos teus filhinhos, ó Deus. Pai, em testemunho que Cristo diz: deixe-me vir aos pequeninos, porque deles é o reino dos céus, e não os impeçam de vir até mim. Pai, em testemunho que estão fazendo de tudo, Senhor, o lobo, o mal está fazendo de tudo para afastar os filhos de Ti, Senhor. Em testemunho de tudo isso, eu clamo a Ti e profetizo que venha Teu Santo Espírito sobre a face da terra, reavivar a Sua igreja, reavivar as famílias, introduzir no coração das famílias o conceito de amor, de cuidado. E que sem Teu Santo Espírito não conseguimos fazer, mas assim, com Teu Santo Espírito, para nós nada é impossível. Com Teu Santo Espírito é possível sim transformar da água para o vinho. Pai, assim clamo, profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, que Teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra, reavivar a Tua igreja, reavivar o conceito de amor nas Tuas famílias, ó Deus. Vem com toda a Tua glória, com toda a Tua majestade, com toda a Tua autoridade, Senhor. É o que eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Amém. Irmãos, em testemunho, em correspondência com Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo ora com gemidos inexpressíveis, podendo ser gemidos do coração, que não tem expressão verbal, né? Quando a gente está quebrantado, em choro, num quarto fechado, a sós com Deus, o Espírito Santo ora em nós, conforme diz Romanos 8:26, sem a gente saber o que orar. Quando a gente é só choro, o Espírito Santo está orando em nós. Sim. Também pode ser o quê? Quando eu clamo o Espírito Santo que venha orar por uma razão que eu não sei e profiro gemidos inexprimíveis, palavras que eu nem sei o significado e que não dão teor de significado nenhum. Assim, sim, em obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo ora. Assim como eu não sei cada qual, a razão de cada qual que está orando conosco, eu não sei a necessidade deles, porque eles precisam mais do Espírito Santo, o Deus deles, o Pai deles, aqueles que o planejou, originou, escreveu e determinou cada dia dessas vidas, aquele que enxugou todas as lágrimas quando eles não tinham força mais, o auxiliador, o consolador. Clamo a esse que venha orar em mim por vocês. Em nome de Jesus, eu clamo. Nhoran pelo shai pião que dora no deixe. Jon regoria lora doiadas. Fenomeno tantio atigada de los. Nignora no renota gemino kindientarada. Che dante tishini che torre menotara. Nyon cheminante. Jora oye che tiuri lora mulino hante calorosh. Naganan minota isolata. Che dot enote oleto edosh. Amém. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Com Deus. Bom dia.